Madison, a linda fazenda de Deus. Capítulo 11. A escola de Madison. Os líderes da obra na escola de Madison são cooperadores de Deus. Special Testimonies, Série B, volume 11, página 32. Há aproximadamente 200 anos, vários pioneiros americanos do lado de lá da montanha chegaram ao vale de Cumberland. Eles construíram rústicas cabanas de madeira e fundaram uma vila a qual tornou-se a atual cidade de Nashville. Mais tarde, outro grupo de pioneiros também vindo do lado de lá da montanha chegou ao vale de Cumberland. O objetivo que os movia era o serviço cristão de educar um povo negligenciado. Vieram não para fundar uma comunidade, mas uma escola. Os inimigos que encontraram foram a ignorância, a pobreza e a incompreensão. As terras que os antigos pioneiros limparam estavam agora desgastadas pelo sistema escravagista e exauridas pela negligência resultante da guerra que empobreceu o sul dos Estados Unidos. Em uma antiga casa de fazenda, cuja fama se desfez junto com a guerra, esses novos pioneiros estabeleceram seu lar. Eles possuíam um grande líder, Edward Alexander Sutherland. Seu nome estaria para sempre ligado ao progresso educacional e fé heróica na memória de pessoas tanto dos Estados Unidos quanto em terras de além-mar. Junto com sua esposa Sally, trouxe um grupo de dedicados obreiros, Amy Bess DeGrow, a senhora Nellie Dillard, que carregava as cicatrizes de duras batalhas vencidas em diversos campos, Percy Magan, que se tornaria figura de renome internacional em educação médica, e Elmer Brink, cuja habilidade em gerenciamento e produção de laticínios provavelmente salvaria suas vidas. Esse resoluto grupo de apoio começou a construir suas casas na fazenda Ferguson, lavrando o solo desgastado e ensinando. Eles estavam destinados à labuta, à fadiga, ao sacrifício e ao êxito. Ao ser estabelecido o Madison Center, pequenas filiais começaram a surgir inicialmente não muito distantes da sede, mas próximas o suficiente para serem auxiliadas com aconselhamento e ajuda material. Mas, com o passar do tempo, essas filiais se disseminaram mais e mais, até que sua benéfica influência se espalhasse ao redor do mundo. Vários jornais e outras mídias da época relatavam sua gloriosa história. Provavelmente, nos anais do progresso educacional, não existe história mais original e inspiradora para ser relatada e considerada. A mudança para o sul, a compra da fazenda Ferguson, sua ênfase no plano educacional de trabalho e estudo, e até mesmo sua intenção de conduzir um trabalho de sustento próprio, encontraram a desaprovação dos líderes da igreja em Washington. Embora tudo o que esses educadores fizeram fora recomendado por Ellen White e estava alinhado com seus conselhos, as pessoas não cessaram de criticá-los. Até mesmo o tamanho da fazenda foi alvo de desaprovação. Quem pagaria pelas terras? Os líderes temiam que as ofertas para o novo projeto drenassem os fundos que eles consideravam necessários para a obra denominacional. Todavia, Sutherland, Magan e seu grupo de leais seguidores avançaram destemidamente. Tinham a certeza de que Deus aprovara seu novo projeto e contavam com a assistência pessoal de Ellen White. Ela os apoiava por meio de conselhos e por artigos escritos para Review and Herald. Até mesmo consentiu em participar da mesa administrativa, coisa que jamais fez por qualquer outra instituição. O pastor George Butler, presidente da Southern Union Conference, União das Associações do Sul, ansiava pela nova escola e por seu sucesso. Butler havia sido presidente da Associação Geral, e sua influência auxiliou grandemente o novo empreendimento. O pastor S.N. Haskell, que conduziu uma cruzada evangelística na cidade de Nashville naquele verão de 1904, sempre se mostrou um amigo da educação cristã. Entre os apoiadores do projeto também se encontravam o Dr. O.M. Hayward, diretor de um pequeno hospital em Nashville, e o Dr. L.C. Isbell, que liderava um hospital para negros. Os pioneiros chamavam a nova instituição de Madison School, Escola de Madison. Ellen White escreveu uma série de testemunhos especiais para a instituição.
Os artigos receberam o título de A Escola de Madison, e o modesto nome caiu como uma luva. Embora fosse prática em todas as suas atividades, a organização curricular da escola não era engessada, porém flexível e completamente despretensiosa. Os pastores Butler e Haskell, juntamente com Ellen White, Percy Magum, Mãe Driller, M. Bessie DeGrow e Edward Alexander Sutherland, se tornaram conhecidos como The Rainbow Seven Pioneers, os 7 pioneiros do arco-íris, fundadores da organização conhecida como NANI, ou Nashville Agricultural and Normal Institute, Instituto Agrícola e Pedagógico de Madison, uma holding. A escola não assumiu o nome de Madison College, Faculdade de Madison, até 1930, e a razão disso é que, naquele tempo, o campus havia sediado uma filial dos Correios, e a vila vizinha já possuía um posto dos Correios com o nome Madison. O Rainbow Seven era também o grupo que administrava a Madison School e o NANI, como chamavam a holding. Imediatamente começaram os trabalhos para erigir e operacionalizar a escola. Os estudantes começaram a chegar, e no outono já havia 14 deles. Assim como ocorreu com seus professores, eles vieram sem pensar em dinheiro ou vantagens mundanas. O dinheiro que eles conseguissem obter seria utilizado para sua sobrevivência. Logo, sua sobrevivência dependeria de fazer algo. O reitor Percy Magum assumiu as rédeas da equipe de trabalho e supervisionava a fazenda. A senhorita M. Bessie DeGrow, secretária, ia à cidade uma vez por semana numa pequena carroça para vender a manteiga que o presidente Sutherland preparava no galpão de laticínios. A tesoureira Mãe Driller assumiu as frigideiras e vassouras. Ela tinha poucas provisões, mas sabia como tirar o máximo de proveito do que tinha em mãos. O presidente Sutherland havia abraçado o método de mastigação completa do Dr. Fletcher, e ele quase fez da mastigação excessiva das rústicas broas de milho um teste de aptidão física. A sede da fazenda, um casarão antigo, fora construída há aproximadamente 100 anos. Sua estrutura era feita com longas toras de cedro recobertas do lado de fora por réguas de madeira sobrepostas do estilo americano. O interior era revestido com gesso. Tinha a aparência de uma típica mansão sulista com uma ampla varanda. Servia como prédio escolar e local de reuniões durante o dia, e até que outros prédios pudessem ser construídos, também era utilizada como dormitório durante a noite. A família Ferguson não permitiu a posse do casarão até o outono. Assim, aqueles que chegaram durante o verão tiveram que ficar em instalações temporárias num antigo celeiro e em outras dependências externas. Sally Sutherland chegou no calor de agosto e com um bebê de 5 meses em seus braços. O melhor abrigo disponível era o dormitório dos empregados da fazenda, o qual se localizava no edifício em que se guardavam as carruagens acima do estábulo dos cavalos. A senhora Sutherland e as senhoritas Oliver Shannon e Louise Aberg viveram nesse edifício por um mês e o apelidaram de Salão da Prova, sugerindo que toda pessoa que aguentasse viver ali estaria apta a suportar qualquer coisa que Madison oferecesse. O Salão da Prova era quente e estava lotado. Outros obreiros também moravam ali na parte superior, enquanto que o térreo abrigava funcionários dos Fergusons, mulas, cavalos e carne de porco defumada, como também muitos ratos e ratazanas e outros bichos. Quantas vezes durante os sufocantes dias de agosto, Sally Sutherland, enquanto ventilava seu bebê, volvia seus olhos para as amplas varandas da mansão, desejando o frescor de sua sombra. Mas a nenhum dos recém-chegados era permitido sequer aproximar-se. Quanto mais assentar-se ali e gozar de abrigo, tamanho era o ódio da ex-proprietária da fazenda pelas pessoas do norte, a quem ela chamava pejorativamente de Yankees. Na área ao redor da casa pastavam bezerros, potros, gansos e patos, até que quase não mais se via verde de grama durante a estação seca. Porcos enlameavam-se do lado de fora do cercado de pedras do complexo, poluindo o tórreo do ar com seu abominável odor e seus ruídos estridentes. Mesmo assim, as mulheres que estavam no prédio das carruagens não reclamavam. Não tinham tempo para isso.
tornaram o local o mais limpo e organizado possível e seguiram cantando enquanto trabalhavam. Os Fergusons finalmente desocuparam a propriedade no dia 1º de outubro e as mulheres mudaram-se para o casarão. Tinham poucos móveis, apenas umas poucas camas desmontáveis e cadeiras que foram compradas, mas ali era melhor que no salão da prova. Agora, ao entardecer, estudantes e obreiros reuniam-se ao redor da lareira. Mãe Driller no centro, com sua mão guia sobre todos, e seus conselhos respeitados por jovens e adultos. Uma imagem da Mãe D, como era chamada informalmente, permanece na memória dos poucos pioneiros remanescentes. Ela é recordada como a guardiã do dormitório, matando moscas manhã após manhã enquanto elas estavam ainda enrijecidas depois de uma noite fria. Com toda a sua rica experiência de vida, ela esteve na linha de frente desse movimento pioneiro, suportando os solavancos à medida que ocorriam. Sua coragem, santa confiança e sábia economia ajudaram a escola a passar pelas duras intempéries daqueles primeiros anos. O apartamento do andar superior do edifício das carruagens foi usado como um dormitório, e todos os pioneiros viveram ali em algum momento. Então, ao chegarem os estudantes, foram também alojados nesse dormitório reserva, e sua habilidade de suportar as rudes acomodações tornou-se uma forma de teste de caráter. Com o passar dos anos, a velha casa das carruagens, maltratada pelo tempo, veio a ser considerada com afeição. Podem ter certeza de que Sally Sutherland embelezava os cômodos, limpava-os e espalhava vasos de plantas para ornamentar e refrescar o humilde local. Os professores que chegaram naquele verão de 1904 uniram seus recursos para comprar a terra que custava $12.723. No momento da compra, estavam certos de que podiam angariar o dinheiro para a quitação. O valor da entrada foi de $5.000. O restante da quantia, na verdade, viria de outras instituições para as quais eles emprestaram dinheiro. Entretanto, agora que o prazo para a segunda parcela estava vencendo, os professores de Madison descobriram que as instituições em débito não poderiam pagar o empréstimo dentro do prazo acordado. Como também havia interesse da parte desses professores no êxito dessas outras escolas e sanatórios, eles não podiam pressioná-las pelo pagamento. A fonte de suas forças nunca dantes os deixara desamparados. Eles se ajoelharam e Deus enviou auxílio. Haviam fundado Madison com o intento de torná-la um empreendimento de sustento próprio. Precisavam de dinheiro doado não somente para prédios e equipamentos, mas também para despesas pessoais e de manutenção. Pretendiam sustentar a si mesmos de forma tão eficiente quanto um fazendeiro sustenta a família em sua própria fazenda. E começaram a trabalhar. Edward Sutherland tinha uma fórmula que, de alguma maneira, transformava o soro de leite e o pão de milho que comiam em algo especial e delicioso. Quando a família se cansava de torradas com leite, as torradas feitas das sobras do moinho e o leite resultante da remoção de todo o vestígio de nata, alguém, para variar, apresentava um novo prato chamado Bruce. Os sobreviventes daqueles dias lembram-se dessa iguaria. Torradas feitas das sobras do moinho, só que agora quebradinhas, e aquele mesmo leitinho desnatado. Em razão de terem adquirido a propriedade com a porteira fechada, um rebanho leiteiro, alguns cavalos e mulas, frangos e outras aves domésticas e uma quantidade de porcos vieram com a fazenda. Contudo, os suínos não se tornaram porcos adventistas. Mãe D pessoalmente vendeu cada um deles no mercado de Nashville e assim somou uma quantia considerável a uma tesouraria defasada. Pelo resto de sua vida, ela contaria essa história de várias formas diferentes. Enquanto as mulheres lutavam para dar conta das muitas despesas e do trabalho doméstico, tendo apenas um orçamento desequilibrado, Sutherland e Megan exploravam novos campos de psicologia a eles abertos pelos animais de carga sulistas, dos quais Henry, a mula, era um típico representante. O rebanho leiteiro da fazenda provou ser uma sólida fonte de renda. O leite e a nata eram levados separadamente para um depósito de nata atrás da casa-sede. Ali o presidente Sutherland, com a ajuda dos estudantes,
transformava a nata em manteiga. Por sua vez, a senhorita DeGraw levava a manteiga até Nashville, na carroça do leite, e vendia tudo para comprar açúcar, sal, gelo e outras necessidades. O soro de leite tornou-se uma grande fonte de nutrição para todos na escola. Quando a dieta parecia sem graça, Sutherland lembrava a todos dos 40 anos que Deus fez chover maná no deserto, e poucos reclamavam. O presidente Sutherland e seus companheiros fundadores de Madison tinham como objetivo primário de seus esforços uma instituição que pudesse treinar os membros da igreja a se unirem aos obreiros da organização denominacional, e o entusiasmo de Sutherland contagiava todos ao seu redor. Sob a direção de seu líder, a cada dia que se passava, a fazenda negligenciada tornava-se mais produtiva e mais parecida com um lar. Desde o princípio, Sutherland pôs em prática o plano de estudo e trabalho combinados, o qual introduzira no Emmanuel Missionary College. Estudantes e professores trabalhavam juntos na fazenda. Metade do dia era dedicado ao estudo e a outra metade ao trabalho. Obviamente, era preciso levantar fundos para a construção dos prédios, compra de maquinário, gado e melhoramentos. Mas Edward Sutherland estava convicto de que a escola deveria ser autossustentável em todas as suas despesas de subsistência. Já conseguiam cultivar seu próprio alimento, e os bem administrados laticínios proviam entrada de dinheiro. Sutherland e Megan ouviram muitos relatos de Ellen White acerca das condições prevalecentes no sul dos Estados Unidos: pobreza, ignorância e grandes necessidades. Eles sabiam que os estudantes não poderiam frequentar as aulas se tivessem de pagar pelo curso. Logo, nenhuma mensalidade era cobrada. Deveriam trabalhar a fim de pagar os estudos e os professores os ajudavam de todas as formas possíveis. Foi a participação íntima dos estudantes em todos os problemas da nova escola. O dia começava com um culto matutino, onde toda a família reunia-se para cantar, orar, estudar os planos de Deus para a educação e também discutir coisas grandiosas. Elas eram assim consideradas porque envolviam o mais profundo anseio de cada coração naquele círculo. Suas simples refeições eram preparadas em um caldeirão. Edward Sutherland, contemplando a cena, lembrou-se das escolas dos profetas e seu coração vibrava com as possibilidades inerentes desse pequeno grupo ao louvarem a Deus pela simples porção de mingau de milho ou canjica e leite desnatado. Ali no refeitório da antiga sede era um deleite participar do desjejum. Percy, ressaltou Ed certo dia ao seu querido amigo, nossos estudos têm que incluir instruções sobre como tornar uma fazenda autossustentável, como estocar para o inverno e como arrecadar dinheiro para todas as coisas que precisamos. Nós sabemos ensinar todos esses assuntos? Perguntou Percy. Edward Sutherland percebeu o brilho em seus olhos. Deus prometeu conceder sabedoria, e ele nos mostrará como fazer isso. Após o pôr do sol de cada atarefado dia de estudo e intenso trabalho, estudantes e obreiros assentavam-se ao redor da lareira da sala norte para se aquecerem. Sutherland, contemplando o semblante ansioso dos alunos e seus professores, lembrando-se da admoestação de Moisés a Israel em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, resolveu fazer disso o programa da nova instituição. E estas palavras estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Os assuntos que eram discutidos ao redor da lareira iam desde folclore e pedagogia até ao equilíbrio na dieta, tricô e como fazer cataplasmas em mãos secas e rachadas. Apesar disso, durante toda a conversa animada, corria um fio de dedicação à vontade de Deus, e a voz que tecia aquele fio na conversa era a voz de Edward Sutherland. O primeiro inverno trouxe dificuldades. A escola não estivera em funcionamento tempo suficiente para que a horta e o pomar estivessem produzindo. Então, não fora estocado muitos vegetais e frutas. Mas Sutherland podia vislumbrar o futuro próximo, quando os produtos da fazenda e do pomar poderiam suprir uma dieta adequada e satisfatória. Grande alegria e abundante gozo enchia o pequeno grupo.
Todos sentiam-se esperançosos demais para desanimarem e ocupados demais para se acharem infelizes. A primavera chegou e o plantio começou. As pedras que estavam espalhadas por toda a negligenciada fazenda serviam para a construção e os estudantes as utilizaram. Sob a direção de seus professores, eles construíram as estruturas simples e úteis que abrigavam a crescente instituição. A nota tônica e o lema de Edward Sutherland era simplicidade. Assim como George Miller de Bristol, aquele gigante na fé que construiu os orfanatos de Bristol, na Inglaterra, Sutherland esperava que Deus suprisse todas as necessidades do momento. Mas quanto a todos os supérfluos e extras, destes prometeu abrir mão, considerando-os desnecessários. Sua convicção era tão firme e tão grandes eram seus poderes de persuasão que o pequeno grupo de leais seguidores aceitou essas condições sem se queixar, nem mesmo das casas sem aquecimento. Nossa escola não deve apenas prover aos estudantes preparação para a vida. Deve permitir-lhes experimentar a vida, disse Sutherland enquanto caminhava com Megan pelo grande campus naquela primavera de 1905. Como muitas vezes faziam, trocaram ideias acerca das maiores preocupações de seus corações. Quando um estudante aprender a tirar do solo a própria subsistência, a construir sua casa e seu celeiro, a manter um rebanho leiteiro saudável, sim, interrompeu Megan, e a lidar com os problemas de cada dia da fazenda, da escola e da igreja, então terá uma excelência de caráter estampada nele e gravada dentro dele como um estilo de vida. Então poderá sair e começar sua própria pequena réplica de Madison. E é isso que você quer, não é, Ed? Edward Sutherland concordou balançando a cabeça. Era exatamente isso que ele queria. Todos os esportes competitivos foram desencorajados. Madison não tinha nenhum campo de atletismo, nenhum campo de futebol ou de beisebol. A visão avançada do líder focava exatamente no tipo de serviço do qual Percy Magan falara. O auge das realizações dos estudantes seria sair da instituição mãe e estabelecer outras pequenas instituições de sustento próprio. Edward Sutherland transmitiu seus ideais a seus seguidores de forma tão bem-sucedida que, dentro de um curto prazo, estudantes de Madison saíram às comunidades carentes das montanhas e iniciaram um trabalho autossustentável. Por volta do ano de 1908, muitos deles já haviam iniciado suas próprias escolas e centros de saúde, e uma convenção de obreiros de sustento próprio reuniu-se em Madison para relatar o progresso e compartilhar experiências. Tamanha foi a força e a inspiração obtidas a partir dessa primeira reunião que eles decidiram realizar esse tipo de convenção todos os anos, e assim fazem até hoje. Edward Sutherland compreendeu que a escola base deveria auxiliar as novas pequenas escolas e centros de saúde. Os estudantes e obreiros de Madison eram iluminados por meio das viagens que eles faziam para visitar Fletcher, Fountainhead, hoje Highland Academy, ou qualquer das outras unidades de sustento próprio como vieram a ser chamadas. Como uma família grande e generosa, Madison considerava as necessidades básicas dos membros menores e auxiliava, de todas as formas possíveis. Estimuladas por tal amor e cuidado, as unidades cresciam e prosperavam. E agora, com o trabalho aumentado, mais casas e prédios escolares tinham de ser construídos. Porém, mais dinheiro era necessário. Sutherland não podia solicitar recursos livremente para o seu empreendimento. A hostilidade que tivera início durante seus anos em Battle Creek e seguira-o até Berrien Springs espalhara-se ainda mais desde a abertura de Madison como instituição de sustento próprio. Alguns líderes temiam que Sutherland e Magan sugariam os recursos das associações locais, recursos que tão necessários para promover os próprios projetos denominacionais. Em algumas áreas não foi permitido a Sutherland e Magan solicitar quaisquer donativos, mas os conselhos de Mãe White os animaram. Ambos pareciam possuir um talento dado por Deus para angariar fundos e influenciar homens e mulheres importantes. Sabiam que Deus aprovava seu projeto e sua obra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repetiam com frequência.